É o único lugar na Bíblia onde nós encontramos essa expressão, cheio ou profundamente compadecido. E eu me pergunto, o que teria levado a Pedro, tá? Se o Evangelho de Marcos é o relato de Pedro, como costuma se dizer, o que teria levado a Pedro concluir que Jesus estava profundamente compadecido? Teria sido o olhar de Jesus? Teria sido um suspiro que Jesus deu? A sua expressão facial? Será que Jesus teve que limpar algumas lágrimas da sua face e isso levou Pedro, que teria relatado a Marcos o episódio, concluir que Jesus estava profundamente compadecido? Eu não sei como eles concluíram isto, mas nós sabemos que Pedro ou Marcos viram Jesus como ele realmente é, sensível à degeneração, à corrupção e à dor que o pecado causa no ser humano. Jesus comoveu-se pelo mal causado pela doença, pelo ultraje, pela injúria, pela humilhação de tudo aquilo. E aquele mísero homem rogava a Jesus mais do que a cura do seu corpo. E Jesus sabia disto. Jesus viu na essência a situação daquele homem. Jesus viu mais do que feridas abertas na sua pele. Jesus viu feridas abertas no seu coração. E aí o texto diz, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Tocou nele. Por que Jesus tocou nele? Eu me pergunto também. Jesus curou muitas pessoas sem tocar. A exemplo do criado do centurião em Mateus capítulo 8, Jesus curou pessoas sem nem mesmo vê-las pessoalmente. Será que Jesus precisaria ter tocado neste homem leproso para curá-lo? Então por que ele o fez? E logo em um homem leproso? Em Lucas capítulo 15, versículo 12, que é o texto correlato, que descreve a mesma história, diz que este homem era coberto de lepra. Não só leproso, mas coberto de lepra, indicando que provavelmente não havia nenhuma parte sã no seu corpo, na sua pele. O aspecto de um homem assim não era nada agradável. E a depender do estágio e do tipo da doença, ele poderia perder todos os pelos do seu corpo, inclusive alguns membros do seu corpo, como dedos e orelhas. Havia um forte e repugnante odor que acompanhava um homem nesse estado o tempo inteiro. Mas Jesus não só ficou não se afastando, como também tocou no homem. Eu imagino a reação dos discípulos e outros que talvez estivessem ao redor observando a cena. Talvez se arrepiaram, talvez fecharam os olhos, porque era impressionante o que Jesus estava fazendo ao tocar num leproso. Ele não precisava tocar, mas ele tocou. E o que é que transmite um toque? Qual a diferença entre você falar com uma pessoa à distância, bom dia, como vai? E aproximar-se da pessoa e tocá-la, apertar a sua mão, abraçar a pessoa? Qual a diferença? A diferença é calor. Calor. O calor do seu corpo, o calor humano, tá? Uma demonstração de uma grande consideração por aquela pessoa é transmitida quando você a toca. E eu me pergunto, quanto tempo ninguém tocava nesse leproso?
Há quanto tempo? E com este toque, então, sem palavras, Jesus está dizendo: eu amo você. Eu me importo com você. Eu entendo a sua dor. Você é importante para mim. E a Bíblia diz, no versículo 42, que após o toque de Jesus, a lepra o deixou e ele foi purificado. Agora ele poderia voltar a ter uma vida normal, poderia voltar para casa, poderia voltar para a sua família, seus amigos, o seu trabalho. Irmãos, e este milagre, que ilustra a eficácia do poder restaurador de Jesus, deixa claro para nós que não foi só o aspecto físico daquele homem que foi mudado. Toda a sua vida foi mudada, restaurada, transformada. Mas então Jesus traz uma advertência muito séria, a partir do versículo 43, para este homem, quando diz: olhe, 44, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e não fez o que Jesus havia dito. Ele começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Mas Jesus fez um pedido muito difícil. É um dos pedidos mais difíceis que o Salvador faz na Bíblia a uma pessoa a quem ele salva. Não conte isso a ninguém. Mas como seria possível manter-se calado? O que é que sente uma pessoa? O que é que eu sinto? O que é que você sente quando algo de bom, algo maravilhoso lhe acontece? Você quer compartilhar? Você quer falar para os outros? Não é? Eu me lembro os irmãos, não é, Marcelo? Fazendo brincadeiras comigo quando a nossa filha nasceu e eu tinha uma foto mostrando a foto para todo mundo, né, com um grande sorriso no rosto, sobre aquele dia maravilhoso, o nascimento da nossa filha. Nós queremos compartilhar aquelas coisas maravilhosas que acontecem conosco. E imagine a alegria que sentia aquele homem que teve a sua vida restaurada pelo toque de Jesus. Ele não pôde se conter. E logo que deixou a presença de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi falar e divulgar o que tinha acontecido. Jesus mandou ele calar, mas ele não conseguiu. Por que Jesus hoje nos manda falar e muitas vezes nós não conseguimos? Qual a diferença entre nós e ele? Parece que nós temos uma memória fraca. Parece que nós não lembramos o que significa ser perdido. Parece que nós rapidamente esquecemos o significado de ter sido perdoado e restaurado por Jesus Cristo. E eu vou dizer, irmãos, que o maior evangelista não é necessariamente aquele que participa de treinamentos especiais, mas é aquele cujo coração é cheio de gratidão pela salvação obtida através de Jesus Cristo. E você veja que o testemunho deste homem foi tão convincente que Jesus não mais podia entrar nas cidades. O que é que esse milagre nos ensina sobre Jesus? Os milagres ilustram a condição espiritual do homem e a capacidade restauradora, salvadora de Jesus. Ilustram a eficácia da sua obra na vida do homem perdido e corrompido.
Jesus é a esperança desta humanidade cujas almas encontram-se infectadas por vários e graves males. A lepra, de fato, torna-se símbolo do pecado a partir do momento que implica em imundície. Como a lepra, o pecado é repugnante. Como a lepra, o pecado espalha-se e é infeccioso. Como a lepra, o pecado traz graves consequências. E como a lepra, o pecado é incurável fora da operação graciosa de Deus. Mas Cristo é a solução. Porque Ele se compadece. Porque Ele pode curar. Porque Ele quer, como Ele disse ao homem. O homem falou: Senhor, se queres, tu podes. E Jesus disse: eu quero. Profundamente compadecido. Eu quero. Tocou no homem e o homem foi restaurado. Que diferença faz este toque restaurador de Jesus na vida de um ser humano? Irmãos, não é uma coisa visível aos olhos humanos, mas há feridas infectadas na alma de todas as pessoas que habitam a face da terra e que ainda não foram purificadas por Jesus. Àquele homem, Jesus disse: quero. Ele diria o mesmo a você e a qualquer pessoa que hoje o perguntasse sobre o perdão dos pecados e sobre a restauração de suas vidas. Jesus é o único que quer e pode curar a alma do ser humano. Louvado seja o nosso Senhor por isto.